Vamos falar de ciência aqui na CBN, porque nesta semana a Índia se tornou o primeiro país do mundo a pousar no Polo Sul da Lua. E para entender o porquê essa descoberta ela é histórica e também para aprofundar esse assunto, a gente vai conversar agora com a astroquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a doutora e professora do Observatório do Valongo da UFRJ, a Diana Andrade. Professora, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vinda à CBN. Muito obrigada, Juliana. Eu que agradeço aí o convite de estar divulgando um pouco de astronomia aí para vocês e para os ouvintes, né? Assunto que a gente gosta bastante. Quem está acompanhando a gente pelo YouTube, também pelo Globoplay, estamos com imagens da professora. E eu quero começar aqui a nossa conversa falando sobre essa questão, né, que aconteceu, esse fato, né? Por que foi histórica essa missão, professora? Porque vários países, como a gente já acompanhou aí ao longo da história, conseguiram mandar missões para a Lua. Mas por que essa missão ela é diferenciada e histórica? Então, essa missão ela é diferenciada por conta da localização onde essa sonda está agora, né? Que é no Polo Sul. Então, é um terreno bastante acidentado, então algumas as sondas em geral, né, as que já foram enviadas, né, antes, elas estão mais ou menos próximo do polo, do Equador, um pouco acima, um pouco abaixo, porque ali é um terreno melhor, né, porque a sonda precisa conseguir passear, né, no terreno para poder fazer a exploração. E esse terreno do Polo Sul ele é acidentado, né, então até deu para perceber, né, que a sonda para descer ela teve que fazer vários cálculos, né, para ver onde ela poderia descer melhor. E também é um local de pouca luz, né? Então tem esses dois problemas, se precisa se carregar baterias, então é uma localização também de pouca luz. Então é importante deixar bem claro isso, né, que é uma coisa inédita, e também uma coisa que eu ouvi muito na mídia, que era no lado oculto, que ninguém foi no lado oculto, não é realmente isso, né? É no Polo Sul, é uma região inexplorada, né? Mas não é no lado escuro, que falam escuro, que na verdade não é escuro, né? Não é no lado oculto da Lua, é no Polo Sul. E o que tem aí nessa região aí, professora? O que os cientistas indianos descobriram e resolveram mandar essa missão para lá? Então, a água, né? Então, gelo de água, né? Que é tão importante e essencial para a vida na Terra, né? Se a gente quer fazer uma missão, ir para uma missão espacial para a Lua, se a gente já tem água lá, a gente não precisa carregar mais esse peso, né? Então, é importante, se a gente quer uma base na Lua, é importante que tenha essa água lá na Lua, né? E essa água, ela é importante por vários aspectos, né? Não só do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de sobrevivência, mas até para contar para a gente um pouco da ciência fundamental, né? Um pouco da história da vida do nosso universo, porque do nosso sistema solar, né? Então, assim, essa água veio de onde? É de cometa? Que tipo de água que está ali é parecida com a da Terra? Essa mesma água pode ter sido entregue para a Terra? Né? Porque a gente também não sabe nem exatamente de onde veio a nossa água. Né? A gente não sabe se veio de cometa, de asteroides hidratados, se foi criado na própria Terra. Sei lá, tem várias teorias, né? Inclusive modelos mais novos e tal. E a gente não sabe exatamente de onde vem. Então, de repente, essa água vai ajudar a entender, porque lá na Lua a Lua não é dinâmica como a Terra, né? Em que as coisas derretem e vão embora, né? E tem vento e tem chuva, não é assim. Então, essa água está ali intacta por muito tempo e ela pode contar uma história para a gente, né? E, professora, quanto tempo que vai durar essa missão, assim? Tem um tempo definido? Eles já estão enviando as informações que eles estão coletando lá? Como é que está funcionando isso? Então, esse tempo é pequeno, né? São 14 dias, que é um dia lunar. E vai demorar um pouco para eles mandarem. Eles mandam imagem, né? Mas mandarem, assim, pesquisa mesmo, eu acredito que vai demorar ainda um pouco,
Né? E só adicionar que essa água também é essencial, Juliana, porque se a gente quer levar uma base para a Lua, né? Essa água ela pode ser ainda dissociada em hidrogênio e oxigênio. O oxigênio para a gente respirar e o hidrogênio para combustível, né? Uhum. Então, as espaçonaves já podem começar a sair da Lua para Marte, porque como a gravidade é bem menor, né, a gente pode facilita sair da Lua para Marte, então a gente pode mandar uma nave da Terra para a Lua com pouco combustível e depois encher com combustível que pesa muito, né, lá na Lua. Então, assim, essa água, se a gente descobre que tem água em abundância, ela vai ser muito essencial para a gente, para uma base lunar, para a exploração espacial e para a sobrevivência, né, na Lua. Professora, você falou aí sobre a dificuldade de chegar até esse Polo Sul, né? Para voltar para a Terra também é um desafio? Olha, eu acredito que não, né? O desafio é igual você sair da Lua e voltar para a Terra, né? O problema ali no Polo Sul é exatamente esse do solo, né? Do relevo ser muito acidentado e as sondas elas precisam andar, né? Elas precisam de um caminho plano para poder fazer a exploração, né? Então, assim, problema para voltar eu não vejo, não. E, professora, já tem assim programado, né? Em 2025, a missão Artemis 3 está marcada para levar astronautas para esse local, né? Aí deve ser a primeira vez que a humanidade vai pousar com seus próprios pés nessa região. Essa missão agora da Índia, ela também está contribuindo para isso? Sim, com certeza. Isso é uma coisa muito legal das missões de agora, que são as colaborações científicas, né? Então a Índia ela descobriu água aí, né, com uma missão dela, mas eles tinham equipamentos da NASA, dos Estados Unidos, que estavam juntos na missão. Então, assim, isso é uma coisa muito legal. É uma pena que o Brasil não esteja participando disso tudo, né? Mas essas colaborações são muito importantes e, sim, o que eles descobrirem agora vai ser bastante importante para as futuras missões, com Uhum. certeza. Com essa missão aí, a Índia agora ela faz parte do seleto grupo de países de, digamos assim, elite, né? Que conseguiram pousar na Lua, né? Mas sempre quando a gente fala sobre esse assunto, a gente nunca fala da Índia, a gente sempre fala dos Estados Unidos, da Rússia, né? Esse trabalho, professora, para a Índia chegar aí no grupo de elite, começou quando? Olha, Juliana, exatamente eu não vou saber te dizer, não estou muito por Aham. dentro de quando a Índia começou com essa história, viu? Mas a Índia ela tem uma tradição muito grande na pesquisa, né? Tanto na astronomia quanto na matemática. Então acho que a parte tecnológica é que estava faltando, né? Mas ela mostrou que pode e ainda falou no discurso, né? Uhum. Que ela pode e que muitos outros países também poderão. Então mostrou que é possível, né? Não é uma coisa de outro mundo, dá para fazer. Uhum. Essa é a terceira missão, né? Eles identificaram, acho que em 2003, a água lá. Eles demoraram todo esse tempo, né, professora, para formalizar essa missão, né? Eles descobriram a água primeiro, a missão era para verificar essa possibilidade, né? Eles tentaram pousar numa segunda missão, não deu certo, e agora aconteceu, Uhum. né? Então já vem de um tempo, mas eu acredito que isso ainda vem antes da ida dessa primeira missão, né? Porque realmente para fazer um programa desse, né, é preciso começar bem antes, é preciso de muito projeto, né? De muita pesquisa também. Algo que chamou muito a atenção, professora, é que a Rússia, ela tinha acabado de tentar pousar no lado sul da Lua, mas ela não conseguiu, né? Aí ficou a pergunta: por que a Índia conseguiu e por que a Rússia não conseguiu? O que deu errado aí? A Índia, ela quase conseguiu na missão anterior, né? Então eu acho que a Índia aprendeu bastante com os erros que ela cometeu na missão anterior, né? E inclusive
a missão ainda gerou frutos para ela, então ela não precisou levar tanta coisa, porque ainda ficou coisa lá da missão que não deu certo. Então, assim, barateou também o custo e tudo. Então, eu acho que a Índia aprendeu com os erros dela e fez bonito mesmo e botou a sonda lá, né? E a Índia ela está numa colaboração também, né, com outros países, né, com os Estados Unidos também. Então, eu acho que isso ajuda, né? Eu acho que a gente tem pensado mais como humanidade, isso é muito bom, né? Então, Nesse sentido, né, a Rússia foi meio que de surpresa, né? Ninguém tava sabendo que ela ia mandar uma sonda para lá e deu errado. E da Índia a gente já sabia que eles estavam tentando, assim como o Japão, né, que tentou, mas não deu certo, enfim, né? Estão um pouco sim, isolados nesse sentido, né, professora? sim, bastante. Essa missão aí da Índia, professora, foi marcado, como você falou, a questão econômica, né? Eles conseguiram baratear os custos comparado com outros países. Por que que isso é importante, professora? Porque isso pode ser aplicado agora em outras missões? Sim, em outras missões e para outros países, né? Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que eles também tentaram mostrar isso para a gente, né? Que o custo pode ser mais baixo e que se pode conseguir, né? Ir para lá países que não tem tanta grana, né? É, o valor é alto? Mas a gente, até no Brasil mesmo, a gente tem altos investimentos, até em telescópios, né, em colaborações com telescópios fora. Então, assim, eu acho que eu sou otimista de dizer assim, que talvez, não sei, mas talvez a gente possa pensar também em começar, né, o pensamento de ir para a Lua. E essa missão mostrou que pode ser com baixo custo entre aspas, né? Porque ainda é muito caro, mas é bem mais barato. Aham. E, professora, a Índia, ela, além dessa missão, ela está focada agora, né, nessa missão, enfim, 14 dias, como você falou. Ela já tem plano aí, desenvolvimento para chegar em outros locais onde outros países não chegaram? Ela já tem algum plano para outras missões futuramente? Eita, Juliana, não sei te dizer de novo, vou ficar devendo essa resposta para você, mas eu acredito que tenha sim, né? Porque quando o país começa é, a essa exploração, ele não foi lá para fazer uma missão, né? Ele foi para botar os pezinhos lá e fazer uma pesquisa lá, né? Então, eu acredito que sim, eu estou falando isso para você, que eu não sei porque eu não procurei saber sobre isso. Mas eu acredito que vendo o histórico, né, da Índia e de outros países também, eles provavelmente vão fazer outras missões, sim, Uhum. né? Professora e doutora, né? Gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por compartilhar o seu aprendizado com a gente, né? Por aprofundar esse assunto que a gente, por causa do noticiário do dia a dia, às vezes essas questões, né, de ciência, a gente não costuma aprofundar por causa da correria, mas esse é o espaço e muito obrigada por ter aí compartilhado com a gente aí as informações. Espero que você volte mais vezes aqui na programação da CBN. Obrigada. A gente conversou com a astroquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a professora Diana Andrade. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar disponível para você no nosso aplicativo, também no nosso site e também nos tocadores de podcast. É só você procurar por CBN Entrevistas que você encontra este conteúdo e também outros que você ouviu aqui ao longo da programação da CBN. Agora, 4 horas e 48 minutos. Vamos para o intervalo. Daqui a pouquinho estamos de volta. CBN, Show da Notícia. Tem lançamento da Patriane em São Paulo. São